Eu quero aqui registrar o meu repúdio. Eu venho aqui dar a minha moção de repúdio para esse tipo de situação. É imoral o poder público querer usar o dinheiro público, que é nosso, do município, para fazer eutanásia nesses animais. Esses últimos dias nós recebemos uma informação vinda da população de Mirassol que infelizmente as ações para controle das populações de cães e gatos vêm sendo tomadas de forma pontual, de forma pouco ética e pouco resolutiva para, de fato, resolver a questão do controle populacional e do controle de zoonoses na cidade. Eu venho aqui a público manifestar meu repúdio a uma ação realizada pela Prefeitura de Mirassol de contratação de uma veterinária para a realização de abate de cães diagnosticados positivos de leishmaniose. A indignação é unânime entre todos os entrevistados pela equipe de reportagem da TV Câmara de Mirassol. O motivo? Um contrato assinado entre a Prefeitura e uma médica veterinária da cidade para eutanasiar 50 cães diagnosticados com leishmaniose. É uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania chagas. Ela é uma zoonose. Que são as zoonoses, são doenças que podem ser transmitidas entre seres humanos e animais. Sabe-se que a transmissão da leishmaniose visceral canina se dá pela picada da fêmea infectada do mosquito palha ou mosquito pólvora. A doença é endêmica e o período de incubação da leishmaniose nos cães ele é longo, variando de meses e até anos. Inclusive há animais que sequer desenvolvem a doença. Quem transmite essa doença é o vetor, é o mosquito palha. Então, simplesmente você retirar cães, você matar cães para controlar a leishmaniose é totalmente ineficaz. Além de ser cruel, além de ser ilegal. Muitas legislações tratam do tema e a ilegalidade foi apontada em todas as entrevistas. O Estado de São Paulo, desde 2008, tem a Lei 12.916, conhecida como Lei Feliciano, que rege as ações de controle populacional como sendo proibitivas a questão da eliminação, da eutanásia dos animais, mesmo os que são considerados portadores de, eventualmente, alguma patologia. É importante a gente lembrar que nessa época a gente não tinha tão claro o programa de controle de leishmaniose, que hoje é referendado pelo governo federal, é aplicado pelo governo do estado de São Paulo e por muitas cidades do nosso país. Ou seja, leishmaniose não é mais uma doença onde o animal diagnosticado positivo precisa passar, infelizmente, pelo processo da eliminação ou da eutanásia. Existia uma portaria interministerial que proibia o tratamento de cães com produtos humanos, né, que era o glucantime, que era até então a única droga que se tinha disponível no Brasil. Então, essa portaria, existe já um produto legalizado, né, com o registro no Ministério da Agricultura. Se existe tratamento, não há justificativa para se matar um animal. Essa é uma doença que, infelizmente, não havia controle específico para cães até 2016, mas atualmente a gente sabe que existe no mercado remédio, medicamento que pode ser utilizado por cães, já está licenciado, já está aprovado para isso. A partir do momento que existe uma legislação a nível estadual, a nível municipal, que diz que esses animais precisam ser eutanasiados por conta de uma doença, ao meu ver, há uma violação clara ao princípio da dignidade animal expresso no artigo 225, parágrafo 1º da nossa Constituição. Ao Poder Executivo Municipal ou Prefeitura Municipal, a Constituição Federal diz, lá no artigo 23, dentre outras obrigações, que cabe ao município, então, cuidar da saúde das pessoas, proteger o meio ambiente, proteger os animais, as florestas e a flora. Além de ir contra leis, normativas, resoluções e regulamentos, especialistas alertam que matar animais acometidos da doença não resolve o problema. O que a gente viu há muitos anos atrás eram municípios que simplesmente retiravam o animal, chegavam na casa da pessoa, faziam um teste rápido, que era um teste de anticorpos, um teste ELISA, que não davam resultados confiáveis,
tiravam o animal, levavam para um centro de zoonoses, matavam esse animal. No dia seguinte, a pessoa pegava um outro filhote e continuava esse ciclo. Matar não resolve, nunca resolveu. Se assim fosse, bastava matar todas as pessoas com doenças infecto-contagiosas, que aí o vírus estaria combatido, ou a bactéria. E não é dessa forma. Então, se não se tratam pessoas dessa forma, não temos o direito e nem a ética que justifique a matança de animais. É preciso agir na causa. Nós temos várias ferramentas que dão conta de evitar que nós cheguemos a ter um aumento do número de casos de leishmaniose. Algumas bastante simples, como um bom gerenciamento de toda a matéria orgânica que possa existir depositada de forma regular e irregular no município, o uso de coleiras impregnadas de inseticidas específicos para controle dos insetos, principalmente os mosquitos, nesse caso, que fazem a transmissão da doença. Nós temos medicamentos para tratar animais positivos e nós temos esquemas de vacinação para a vacinação dos animais, para que eles produzam anticorpos contra essa doença. Ou seja, a gente tem um verdadeiro arsenal hoje para controle da leishmaniose. Temos legislação federal e estadual que ampara um trabalho com dignidade e com humanidade. Controle reprodutivo de cães e gatos para evitar o abandono, o maltrato, o atropelamento e a transmissão de doenças. Isso sim é trabalhar com respeito na prevenção de problema. Então você vai fazer um censo dos animais da cidade, você vai tentar identificar esses animais, de preferência com microchips, você vai educar a população de como cuidar bem dos seus animais, você vai fazer com que essa população aprenda que os animais têm que ser vacinados, castrados, vermifugados. As cidades têm investido muito dinheiro e recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos, na questão da castração, porque eles viram que é muito mais vantajoso, aqui a gente não está nem falando em termos de proteção animal, mas em termos de investimento, de alocação de recursos. É muito mais vantajoso você investir R$1 em castração do que você investir em matança, em recolhimento. O que se gasta para a contratação de agente para eutanasiar poderia ser revertido. Ao invés da eutanásia, os animais seriam tratados e o município deveria então criar um projeto para cuidar, castrar animais abandonados, assim não teríamos tantos animais abandonados morrendo. O Conselho Federal de Medicina Veterinária afirma que a melhor maneira de controlar a doença é através da prevenção, com medidas de controle voltadas para a proteção de humanos, animais e o meio ambiente. Andar na contramão deste sentido é seguir para a imoralidade. E eu fico muito triste que veterinários, que profissionais optem por matar seu paciente em lugar de salvá-los. Eu sou médica veterinária, mas a gente tem o nosso código de ética dos médicos veterinários salvaguardar a saúde e o bem-estar dos animais, Então, o veterinário ele não pode simplesmente usar a eutanásia para matar um animal por conta de um risco de uma zoonose. Primeiro, não faz sentido nenhum não fazer um trabalho, não investir na prevenção. Segundo, após não fazer a prevenção, ainda assim existiriam tratamentos, ou seja, a administração está trabalhando da pior maneira possível a questão da causa animal. Não previne, não trata e o pouco dinheiro que gasta, não tão pouco assim, R$5.000, é para matar animais. Isso é inaceitável. A médica veterinária contratada para fazer o serviço disse por telefone para nossa equipe de reportagem que não queria falar sobre o assunto. Também entramos em contato com o prefeito da cidade, que não se manifestou até o fechamento desta matéria. O contrato chamou a atenção e provocou reações entre os vereadores do município. Essa eutanásia que ele está contratando para sacrificar 50 animais, a gente se preocupa que a gente não sabe quais são os animais
animais, a gente não sabe se ele fez uma leitura desses animais, então eu acho que ele precisa ver o grau de cada animal para saber se ele tem cura, ver quais são as pessoas, no poder de quem está esses animais, se é animal de rua ou se é animal que está com algumas pessoas que não têm condição. O custo do tratamento é outro assunto muito discutido, mas existem formas alternativas para o controle da doença com resultados positivos. A leishmaniose é uma doença crônica sem cura, mas que tem tratamento. Há diversos relatos de animais resgatados após serem abandonados nas ruas que tiveram essa doença, que após o correto tratamento, eles apresentaram uma boa sobrevida e principalmente transmissão zero. A Zuleika foi retirada de maus tratos e por ela ser hiperativa, ela foi adotada e devolvida 3 vezes. Há 1 ano atrás, mais ou menos, ela foi diagnosticada com leishmaniose. E eu levei um susto, entrei em choque, né? Mas, felizmente, eu procurei saber, comecei a tratar a Zuleika, né? Com todo amor, com todo carinho e principalmente com medicação e orientação veterinária. A Zuleika hoje ela está super bem, ela não tem nenhuma sequela, ela ainda toma alguns medicamentos. Eu faço resgate de animais maltratados e geralmente abandonados pelo seu próprio dono. O que acontece? Entre essas ocorrências, já resgatei alguns animais com leishmaniose, com exame com prova e contraprova. E estou optando ultimamente por tratamentos alternativos que não são caros. E estou tendo resultados satisfatórios quanto a isso. Diante de tantas informações, o Legislativo de Mirassol pediu providências ao Ministério Público da cidade. A gente preocupa porque a gente está vendo o trabalho de toda a assistência, de todo o pessoal que se preocupa, aqueles defensores dos animais, aqueles que protegem os animais, eles estão todos preocupados, todas as reclamações vindo aqui, como que a gente liberou? A gente não liberou isso, a gente liberou uma verba para fazer castração de animal. Senhor prefeito, eu espero que o senhor faça uma prevenção, uma educação ambiental em sua cidade, uma ação verdadeira de saúde, de prevenção. Só assim o senhor vai combater a leishmaniose em sua cidade. O senhor já fez isso em 2017, o senhor já fez isso em 2019 e o senhor está repetindo essa ação agora em 2020. Vamos respeitar a vida, respeitar os animais. Eu vejo essa situação que estão querendo implantar em Mirassol como uma situação totalmente inconstitucional e o Ministério Público tem que ser acionado. O Ministério Público local deve ser provocado tanto para analisar a regularidade daquela contratação, quanto a justificativa para tais mortes, tendo em vista especialmente o disposto no artigo 11, inciso 10, da Lei de Improbidade Administrativa. Gostaria que a Prefeitura de Mirassol revisse essa sua posição e gostaria que mais pessoas se manifestassem contrários a essa ação da Prefeitura de Mirassol, que é um retrocesso civilizatório. A gente tem que pensar para frente, jamais para trás. E essa medida que a Prefeitura de Mirassol está tomando é totalmente injustificável. A manifestação é pelas vidas perdidas até agora por medidas como esta e para que mais nenhuma se torne uma triste estatística. Você que tem um animalzinho na mesma situação que a Zuzu, trate. Não autorize a eutanásia. Não deixe que façam isso com ele. Não desista do seu amigo. Então, prefeito, não mate, trate. Esse é o tema que o senhor tem que trazer para a sua cidade e que o povo de Mirassol, tenho certeza que merece.